Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trazendo um comparativos de ETFs, IVVB11, um famosíssimo ETF que replica o S&P 500, um dos maiores índices norte-americanos, porém ele é negociado diretamente na B3, um ETF simples e de fácil acesso em qualquer banco ou corretora nacional. Do outro lado, o VOO, um ETF que também replica o S&P 500, mas diferente do IVVB11, o voo ele é negociado diretamente nas bolsas americanas, em dólar e também exigindo uma corretora internacional. Mas afinal de contas, qual deles é mais interessante investir? Vem comigo nesse vídeo que vamos trazer o principal comparativo entre os dois. Trazendo as principais informações preliminares acerca do IVVB11. O IVVB11, então, ele é um fundo de índice, um ETF que replica um outro ETF. Então, muita gente até mesmo se confunde. Acha que o IVVB11 replica, investe o seu patrimônio direto no S&P 500. Mas não, o IVVB11 nada mais é do que um ETF de um outro ETF, que é o IVV, que também nesse caso, é negociado lá nos Estados Unidos e que replica o S&P 500. Então, nada mais é do que uma cópia, digamos assim, do ETF norte-americano IVV, só que nesse caso personalizado para que possa ser negociado aqui no Brasil, com a nossa moeda e diretamente na B3. Algumas informações preliminares acerca do IVVB11. Atualmente, no dia que eu gravo esse vídeo, sendo cotado próximo a R$ 400, possui uma taxa de administração de 0,23%. Aqui temos também o rendimento dele, a exposição. Então aqui vocês podem perceber que a exposição do IVVB11, quando vocês descem aqui no portfólio dele, majoritariamente 99,87% do portfólio está alocado no IVV, que é basicamente o mesmo índice do IVVB11, só que negociado lá nos Estados Unidos. Depois vamos olhar diretamente o IVV, até para vocês terem esse comparativo. Mas de modo geral, pessoal, o ETF, ele é bem simples de você analisar. Não tem aquela análise fundamentalista assim como tem nas ações ou nos fundos imobiliários. Basicamente, você compra uma cesta de ativos. Nesse caso, você está comprando um portfólio de um outro ETF, mas em curtas palavras, você está apostando o seu dinheiro naquele portfólio de empresas que o IVV lá nos Estados Unidos investe, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos que são negociadas no S&P 500. Claro que é muito importante você ficar atento à questão de taxas, taxa de administração, patrimônio também dos demais ETFs quando você faz uma análise, mas nesse caso do IVVB11, ele é, se não um dos maiores, mas sim entre o top 3 de ETFs mais negociados quando falamos em investimentos dos Estados Unidos. Então, para você que está iniciando e busca uma exposição à rentabilidade norte-americana, às empresas norte-americanas, com certeza o IVVB11 sendo negociado a um preço aí girando próximo a R$ 400, diretamente na B3, diretamente pelo seu home broker, da sua corretora, do seu banco, pode ser sim uma boa alternativa de exposição nesse cenário internacional. Mas o que muda então, pessoal, do IVVB11 para o VOO? Ou até mesmo, adentrando nesse caso, o próprio IVV que é negociado lá nos Estados Unidos. Eu fiz o comparativo com o IVVB11 com o VOO, porque o VOO ele é um ETF mais conhecido, mais negociado. O IVV ele é bem semelhante, então o que vai ser tratado aqui, o comparativo entre eles, vai ser bem semelhante. Se você almeja investir lá fora, nos Estados Unidos, e tem, por exemplo, cotas do IVV, é bem semelhante ao VOO. Aqui eu vou fazer esse comparativo porque a maioria do pessoal vê falar mais cedo no IVVB11 e principalmente no VOO, quando falamos em investimentos lá fora. Por isso, eu trouxe essa dupla para comparativo. Mas você pode investir tanto no IVV, no VOO, tem o QQQ, que replica o índice da Nasdaq também, e assim por diante. O que vamos comparar aqui não vai ser tanto o portfólio, porque os dois investem no mesmo portfólio de empresas que é o S&P 500, mas vamos fazer sim um comparativo entre por que investir no ETF brasileiro, um ETF na B3 ou um ETF norte-americano negociado lá nas bolsas americanas. Esse vai ser o principal comparativo. Vamos então abordar as principais informações do VOO, nesse caso negociado nos
nos Estados Unidos. O voo ele é gerido pela Vanguard, uma das maiores gestoras também quando falamos em renda variável. Ele tem uma taxa de administração que, convenhamos, quando comparamos ao Brasil, é uma taxa extremamente mais baixa. Isso não é só nesse ETF em específico, mas de modo geral, os ETFs negociados nos Estados Unidos, na maioria das vezes, possuem taxa de administração bem mais barata quando comparamos aos ETFs brasileiros. Nesse caso, 0,03% apenas de taxa. Possui um valor de cota girando próximo a $618, então aqui já temos uma pequena diferenciação. No IVVB11 você investe diretamente no Brasil em reais. Lá nós vimos o preço próximo a R$ 400. Aqui, se você busca uma exposição internacional, você já vai pagar um preço um pouquinho mais caro, $618. Então, se você for converter a 5,25, 5,30, 5,35, você já vai passar tranquilamente aí dos 3 mil e poucos reais. Então, quando comparamos ao IVVB11, para quem é investidor iniciante, pode ser um ponto bem diferencial entre os dois investimentos. Descendo um pouco abaixo, temos também a data de início do fundo, 2010, retorno acumulado em 2025. Na prática, quando desconsideramos a variação cambial que os dois ETFs, IVVB11 e VOL, sofrem devido um ser investimento em dólar e outro ser investimento em real, quando desconsideramos essa variação somente da moeda, o desempenho deles é bem semelhante. Por quê? Porque eles investem os dois no S&P 500. Então, de forma geral, novamente reforçando, a rentabilidade, o portfólio, o objetivo dos dois basicamente é o mesmo. É totalmente idêntico? Não, muda uma coisinha ou outra, muda um pouquinho a exposição, muda a taxa de administração, por exemplo, o patrimônio, o valor da cota, mas o objetivo em si é investir nas empresas do S&P 500. O que vai mudar é, primeiramente, custo, que a gente citou, o voo vai exigir um valor de investimento maior, taxa de administração do voo, nesse caso, é mais baixa, o retorno vai ser bem semelhante, porém, quando levamos em consideração a variação da moeda, quem iniciou o ano investindo em voo, investindo em dólar, teve uma desvalorização da moeda quando comparado ao real, porque em 2025 tivemos um bom desempenho, uma boa valorização do real frente ao dólar. Então, nesse caso, a rentabilidade do portfólio dos dois é bem semelhante, mas quem tinha o patrimônio investido em voo, investido em dólar, teve uma valorização mais baixa devido adicionalmente ao desempenho do portfólio, ao desempenho do ETF, sofreu também com a desvalorização do dólar perante o real. Então aí já seria o terceiro ponto que diferencia bastante os dois investimentos quando olhamos principalmente em cenários de alta ou baixa de dólar. Descendo mais um pouco abaixo, não temos muitas informações adicionais que eu acho extremamente diferentes quando comparados ao IVV. Você consegue fazer o comparativo de rentabilidade, volatilidade e assim por diante, preço, mas de modo geral, o que eu acho que é mais importante é as primeiras informações que estão na primeira tela, que é basicamente a taxa de administração, o preço da cota e, claro, também, da mesma forma que qualquer análise de ETF, você tem que pegar o histórico dele, quanto que ele já rendeu e também qual que é o tamanho do portfólio. Nesse caso, tanto IVVB11, IVV, VOL, QQQ, esses ETFs maiores, com certeza o histórico deles são sólidos, então são patrimônios bilionários, não há motivos para você se preocupar com isso. Mas vale também destacar para caso você venha a analisar um outro ETF, quem sabe mais novo, um ETF menor, você também levar em consideração porque é um indicador interessante também na análise. Aqui acessando direto na plataforma do Mais Retorno, um comparativo só para vocês terem uma ideia. O VOL, que foi o exemplo que a gente trouxe, e o IVV. Por que eu não comparei com o IVVB11? Porque daí teria a discrepância da moeda. Vale a pena, se você quiser ter esse conhecimento de quanto variou um e outro entre real e dólar, também levando em consideração a moeda, você pode fazer esse comparativo. Mas aqui, desconsiderando a correção cambial, olhando somente a rentabilidade, os dois, como citamos, eles investem no S&P 500. Então, quando você compara o retorno, basicamente teve um retorno de 2% quando olhamos um horizonte de quase 15 anos aproximadamente. Então, é quase que insignificante essa diferença. Tanto um como o outro, lá fora, quando olhamos os Estados Unidos, vai te atender, vai buscar o desempenho do S&P 500 sem muita dificuldade. Então vamos lá fazer um resumo então dos principais detalhes entre um ou outro. A gente já percebeu que o portfólio dos dois basicamente é o mesmo, o objetivo é o mesmo,
Porém, a pequena diferença é que um é no Brasil e outro é nos Estados Unidos. O que que isso implica, tanto de forma positiva como negativa? Bom, vamos começar com o IVVB11, que é o ETF negociado na B3 aqui no Brasil. Quais que seriam os pontos positivos? Primeiramente, é uma opção muito prática para quem é iniciante, devido ser um investimento brasileiro. Com isso, ele possui uma tributação simplificada. A tributação do ETF é da mesma forma que as ações, 15% sobre o lucro que você teve em suas vendas, exposição a empresas diretamente dos Estados Unidos, de outro país. E aqui estamos usando o exemplo de empresas do S&P 500, empresas americanas, mas isso vale para qualquer outro ETF. Você também pode comprar um ETF global, por exemplo, também sendo negociado na B3. Então, essa exposição internacional, sem necessariamente tirar o teu dinheiro do Brasil, pode ser um ponto diferencial de diversificação para quem está começando. E claro, a negociação direto na B3, evitando que você busque uma outra corretora, faça o envio, pague taxas de câmbio, de remessa para se investir em um portfólio americano, traz essa simplicidade que com certeza faz com que investidores iniciantes comecem a investir de forma bem mais prática e simples, não exigindo tanto esse conhecimento adicional. Por outro lado, os pontos de atenção. O patrimônio ele ainda continua no Brasil. Isso ele pode ser um ponto positivo para você que está iniciando, que não quer mandar o patrimônio lá fora, não quer ter esse conhecimento já de cara no início dos seus investimentos, mas ao mesmo tempo, conforme o seu patrimônio for crescendo, isso começa a ser um ponto de atenção. Você ter todo o patrimônio concentrado somente em uma única economia, em um único país, ele começa a ser um probleminha que vale a pena também você buscar um aprimoramento. A taxa de administração, que como vocês perceberam, é maior quando comparado ao ETF americano. O investimento em real também, novamente citando, pessoal, esse ano de 2025, por consequência, o real ele teve uma valorização perante o dólar. Mas quando olhamos médias históricas nos últimos anos, na maioria das vezes o dólar se valorizou frente ao real. Então, se você tem investimento somente em um país, somente em uma moeda, você está correndo esse risco de oscilação, tanto para mais, claro, como também para menos. Então eu sempre comento com todos os investidores, com todos os clientes que eu atendo, vale a pena você ter uma exposição tanto em real como também em outras moedas para se precaver em cenários de estresse. E claro, a variação cambial que logo, por consequência do investimento em real, você está correndo esse risco também. Falando agora do voo, principais pontos positivos. Da forma contrária ao IVVB11, o voo ele possui o investimento em dólar, então você já investe em outra moeda, você manda o seu dinheiro para fora do Brasil, então você tem o seu patrimônio diversificado entre países, possui um baixíssimo custo de gestão, quando fizemos o comparativo com demais ETFs brasileiros, e ele tem uma vantagem que ele também distribui dividendos em dólar. Para quem busca uma renda passiva, claro que é uma renda um pouquinho mais baixa, não é da forma igualitária como é os fundos imobiliários, por exemplo, aqui no país, mas ainda assim ele possui uma distribuição de proventos, nesse caso em dólar. Pontos de atenção, o primeiro deles, e eu vejo que é um dos principais diferenciais para quem está iniciando, é o preço mais elevado. Você de cara, para comprar uma cota do voo, a gente fez o cálculo ali, passaria tranquilo dos R$ 3.000, então pode ser um investimento um pouco mais caro para quem está iniciando. Exige-se uma corretora internacional, você não consegue investir na B3, então você vai ter que buscar uma corretora que opera nos Estados Unidos, você vai ter que abrir conta, você vai ter custos com câmbio e remessa para mandar esse teu dinheiro lá para os Estados Unidos. Por exemplo, você vai pagar a IOF, você vai abrir conta, você vai depositar o seu dinheiro em real, ao transferir o real para o dólar, fazer o câmbio, você vai pagar IOF e você vai pagar também um custo de remessa para a corretora. Então, automaticamente na conversão você já recebe, você já chega nos Estados Unidos, digamos assim, com um valor mais baixo quando comparado ao real, somente por fazer esse câmbio. E teria também a variação do dólar, que eu coloquei como ponto de atenção, mas em cenários de desvalorização de real, possivelmente isso pode ser um ponto positivo, mas é um risco atrelado que, se você busca investir em voo, você tem que estar ciente que você também vai depender dessa volatilidade da moeda. Então vamos lá, os principais questionamentos. Rodrigo, quero investir no exterior, mas sem precisar abrir conta fora do país. Nesse caso, o melhor cenário seria IVVB11. Quero investir diretamente em dólar com exposição pura ao mercado americano. Vou, nesse caso, investimento direto nos Estados Unidos, lá fora em dólar.
Quero aproveitar o crescimento das maiores empresas dos Estados Unidos diretamente na B3. Nesse caso, IVVB11. Quando falamos em Brasil, direto na B3 de forma simples, IVVB11 vai atender. Quero montar patrimônio em moeda forte e pensar em longo prazo em dólares. Novamente, mudamos a moeda. Real IVVB11. Dólar, nesse caso, voo direto nos Estados Unidos. Quero um investimento simples, com liquidez e fácil de declarar no IR brasileiro. O IVVB11 vai ter essa simplicidade de cara para você, principalmente que está iniciando. Facilita tanto a tributação, a compra e venda, os custos e tudo mais. Se torna muito mais prático. E por último, já tenho conta internacional e busco diversificação de patrimônio. Com certeza, aí eu sugiro, recomendo fortemente que você tenha o patrimônio também dolarizado em outros países. E nesse caso, o voo iria te atender primordialmente quando fizemos o comparativo com o IVVB11. Esse vídeo foi isso, pessoal. Quis trazer um breve comparativo entre as duas opções, que com certeza são muito viáveis, cada qual com a sua estratégia de investimento, seja iniciante no IVVB11, seja um patrimônio mais formado, buscando uma dolarização, buscando uma exposição internacional através do voo e assim por diante. Não tem investimento melhor ou pior que outro. Eu fiz esse comparativo e principalmente esse questionário final para mostrar para vocês que nem sempre o IVVB11 vai ser melhor ou o voo vai ser melhor, mas sim, dependendo da sua estratégia de investimento, do quão investidor você está sendo naquele momento, se você está começando, se está mais longo, se o teu conhecimento permite você abrir conta numa corretora internacional, pagar taxa, IOF e assim por diante. Cada momento ele é único e pode ser que para você o IVVB11 vai ser melhor, para mim vai ser o voo, para outra pessoa vai ser outro tipo de investimento e assim por diante, pessoal. Mas vale ressaltar que cada ativo, cada investimento tem as suas peculiaridades. Você estando ciente da diferenciação de um para o outro, com certeza você vai poder tomar a melhor decisão de forma simples e descomplicada. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo também ou me manda diretamente no Instagram. Tem o link aqui da página, me segue lá, diariamente estou postando vários conteúdos de forma gratuita para vocês. E claro, fiquem ligados, ativem o sininho que em breve vai ter novos vídeos, muito conteúdo bacana chegando para vocês.